Bem, gente, antes de mais nada, meu cordial boa noite, obrigado por estarem aqui. Na realidade, eu comecei com esse neologismo, confucianismo, que o nome dele é Confúcius, é um nome latinizado, que ele era Confúcio, mestre Kun. Então, se pode chamar ele de Confúcio, eu posso botar também confucianismo, não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, vocês estão observando, eu acho que Confúcio foi o único no mundo cujo filósofo virou uma religião. Confúcio era fundamentalmente um filósofo. Eu não consigo ver nenhum outro que, a partir da filosofia dele, transformou-se numa escola religiosa. Tá? E o Confúcio também, ele era foi um expoente, ele foi um símbolo do que o Karl Jasper chamou de era axial. Era axial é um período que o Karl Jasper definiu entre 800 e 200 a.C., que formatou toda a nossa ideia de religião e filosofia. A regra de ouro dessa era axial não faça ao próximo o que não querem que faça a você mesmo. Essa que era a regra de ouro. Isso aí o Confúcio levava isso quase que a ferro e fogo. Mas vamos lá, vamos para os aspectos históricos primeiro. O Confúcio ele nasce em meados do século VI a.C., né, que foi entre 551 e 479, uma família pobre de uma província de Shantung, durante o denominado período de primavera e outono. Tá? Então a China se encontrava-se dividida em diversos estados feudais, né? E o que acontecia? Essas famílias desses estados feudais lutavam pelo poder e a sua família é forçada a se mudar repetidas vezes. Ao regressar à sua terra natal, ele reúne o primeiro grupo de discípulos. Mas o Confúcio, então, ele foi filho de uma nobreza menor. Na realidade, ele foi o último filho de um guerreiro com uma concubina. E ele era muito alto para a época dele, né? E não se podia classificar, chamar ele de bonito também. Então, ele dizia que ele sempre, desde sempre, ele preferiu estudar. Então, Confúcio, ele, nesse período de guerras, o que ele observou? Ele observou uma extrema violência, que a China só foi reunificada bem depois dele, e ele foi vendo que isso não levava a nada, tá? Vamos lá. Ele foi considerado a figura de maior importância da filosofia antiga chinesa, tá? E aí, ele não escreveu nada, tudo o que se tem foram pessoas que coligiram que alegadamente ele falou, e que isso é reunido nos analetos, tá? Isso tem que ficar claro para você, não tem nada que ele escreveu. Bem, então vamos lá. Então, o que aconteceu? Houve a continuação da guerra, vocês estão observando pelo que está escrito, entre 403 e 21 a.C., só depois que a China foi unificada. Então, a gente está vendo mais de 200 anos de guerra aí. Essa é a China, tá? Então, vocês estão observando que ela tem, dentre as fronteiras dela, uma delas é a Índia, que fica embaixo. Isso tem que ficar claro para vocês. Por que eu estou querendo dizer que fiz questão desse mapa? Porque não pensem que o intercâmbio de ideias é uma coisa de agora. O intercâmbio de ideias sempre existiu. O primeiro exemplo de globalização foi em cerca de 200, há dúvidas entre os historiadores, entre 200 e 100 a.C., foi quando começou a Rota da Seda, que a seda saía daqui, ó, de Xi'an, ela ia por cima, pela Mongólia e pela Rússia, aqui por baixo também, ela passava aqui por esse estreito, ela ia até Roma. Então, esse foi o primeiro exemplo de globalização. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que desde sempre houve intercâmbio de ideias. Vocês vão observar que existem determinadas similaridades do pensamento de Confúcio com o pensamento de determinados sábios indianos da época. Já havia intercâmbio de ideias,
Tá? Vamos continuar com os aspectos históricos. Então, o que houve? No período dele, não existia uma China imperial unificada. Existiam diversos estados que disputavam entre si o poder, né? Então o que houve? Ambiente de instabilidade e violência, conforme eu falei antes, e aí vieram diversas escolas de pensamento tentando entender isso. Então, por isso que, como o chinês gosta de coisas assim muito... O chinês é meio hiperbólico, né, quando fala das coisas, por isso são chamadas 100 escolas de pensamento. Se você for contar, naturalmente, não deve chegar a 100, a não ser que cada um equivale a uma escola de pensamento, cada um pensador. Perturbado por essa inquietação desse período da primavera e outono, que durou mais ou menos uns 100 ou 200 anos, o Confúcio, que é o Conzi, ele propôs uma reforma ética da sociedade. Então, o que acontece? Esse local histórico que ele estava tinha uma profunda incerteza, tinha muita violência, ele achava que isso era em função de quê? De uma falta de ética, uma função de uma briga pelo poder de per si. Tá? E sua proposta envolvia a eliminação dos comportamentos exploradores e corruptos que estavam no poder. Qualquer semelhança com tempos atuais é mera coincidência. O processo haveria de ser iniciado por líderes da sociedade em que fossem homens pragmáticos, de educação ampla e, fundamentalmente, percepção ética. O Confúcio, ele sempre ele propugnava um comportamento ético, tá? Então, o que acontece? Os modos e os costumes envolvidos pela tradição chinesa ao longo dos séculos ocupavam posição central de toda a sua busca. Só por meio da civilização o ser humano poderia viver em harmonia consigo mesmo e com o ambiente. Por isso, o pensador chinês estudava sistematicamente os hábitos e os costumes que vinham se desenvolvendo, desde o passado até a sua época, escolhendo entre eles os mais importantes e ensinando a todos os que estivessem verdadeiramente interessados. Aqui cabe um parêntese. Vocês podem observar que, ao contrário de outros locais, por exemplo, na Grécia Antiga, que você tinha os heróis míticos ou os deuses, eram sempre gente com poderes sobrenaturais, etc. Eu já falei, quando eu falei sobre o tal do I Ching, que o personagem mítico da China era um homem, era o Imperador Amarelo. Foi ele que legou à China a acupuntura, a agricultura, o bicho da seda, o I Ching. Então, vocês estão observando que, para o chinês, quem está no centro é o homem. Por isso que vocês vão ver que eles dividem entre terra, homem e céu. Não é um Deus que existe. Não é que na mitologia antiga eles acreditam uma série de deuses, uma série de, como os indianos chamariam de devas da natureza, mas eles estão centrados fundamentalmente no homem. E nessa época já existia toda uma civilização já pronta. Então, os valores dessa civilização, segundo eles, legados pelo Imperador Amarelo, que o livro de acupuntura do Imperador Amarelo, atribuído ao Imperador Amarelo, é válido até hoje, é que foi, digamos assim, o paradigma do Confúcio. Então, ele não tomou como paradigma nenhum ser extraordinário. Ele tomou como paradigma um imperador que supostamente existiu e legou aos chineses um grande legado. Confúcio é reconhecido como fundador da doutrina Hu-Jia, que é o quê? A escola dos literatos. Os ruístas eram homens educados que procuravam partilhar e realizar suas percepções na administração ética do governo. Observa que já é a segunda vez que eu falo a palavra ética. Historicamente, eram parte de um movimento maior de estudiosos funcionários públicos, que eram Xi, apontados como os conselheiros para os que estavam no poder. Isso é importantíssimo. O Confúcio, vocês vão ver mais tarde, ele propugnava o quê? Que houvesse concursos públicos para se ocupar cargos públicos. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. E esses funcionários públicos, eles tinham que estar muito bem preparados. A educação ruísta
consistia no cultivo de uma vida ética e ritualmente disciplinada. Alguns entendiam os rigores do ritual cerimonial estendiam os rigores do ritual cerimonial da corte às áreas doméstica e social. Por que isso? Acontece o seguinte, nós, quer queiramos admitir, quer não, nós somos ritualistas. Quem é um pouco mais velho sabe que sempre acorda da mesma forma, sempre faz, quase sempre você, de uma forma inconsciente, você repete os mesmos atos ao longo do dia. O Confúcio, o que ele fez? Ele tentou colocar, assim como na mesma época, os indianos achavam aqueles rituais. O que é os rituais dos indianos, que começava com os pujas de manhã? E eles tinham também os rituais deles, só que eram rituais públicos. Por quê? O Confúcio supunha que a partir do momento que você se imbui do que significa o ritual, você começa o quê? A ter uma noção do sagrado em você. Então você se aproxima, digamos assim, do que seria a vontade do céu, que isso para eles era importante. Então, essa ritualística, a ritualística em si, se você não faz qualquer que seja o ritual, se você faz um ritual sem estar imbuído do que efetivamente ele significa, é um ritual vazio. Então, vocês observam que diversas instituições até hoje mantêm os seus rituais, mas nem todo mundo tem plena consciência do que ele significa e não tem também plena consciência da noção do sagrado que envolve aquele ritual. O confucionismo emergiu como um sistema filosófico complexo que envolve aspectos ligados à moral, ética, política e, em termos latos, à religião. Ao confucionismo interessam os seres humanos, seus interesses e feitos, mais do que problemas clássicos da teologia. Tendo a felicidade individual como objetivo, o pensamento de Confúcio estabelece a paz como caminho para se chegar ao estado da perfeição humana. Ou seja, essa é também uma outra diferença. Então, a partir do momento que o ser mítico dos chineses é o imperador amarelo, que era um homem, que depois começaram a dizer que ele era filho de um deus, isso, com aquilo outro, mas ele era que o primeiro que, de uma certa forma, chegou a unificar a China, que depois ela se dividiu de novo, interessa ele o homem, o estado de felicidade do homem. Então, não há uma... Vocês estão observando aqui que não existe nenhuma soteriologia. Existe a preocupação do homem. Suas doutrinas influenciaram todas as esferas da vida chinesa e são a base da educação, desde a unificação da China, que foi no século II a.C., até a proclamação da República pelo Kuomintang no século XX. Ou seja, tem bastante tempo de influência do Confúcio. Suas ideias são continuadas por outros pensadores, como Mêncio, que é um importante pensador chinês, que veio depois, e Hentzu. As primeiras críticas ao confucionismo surgem com a República. A doutrina é considerada conservadora e associada às estruturas feudais. A perseguição aos confucionistas acirra-se após 1949, quando os comunistas tomam o poder, sobretudo na Revolução Industrial Proletária. Porque o que acontece? Como um grande pensador, que era o Confúcio, você pode pegar as ideias dele tanto para um lado quanto para o outro. E a partir do momento que ele leu os clássicos chineses e o comentário ao I Ching, ele foi um dos que coligiu o I Ching e fez os comentários, então não existia para ele a ideia de mobilidade. Todos pensam que o Confúcio ele colocava a sociedade chinesa dentro de uma moldura que os chineses tinham que se, digamos assim, eles tinham que se adequar, mas não é bem isso. Na realidade, o Confúcio, ele sempre, o tempo todo, ele mostrava que o ser humano precisava evoluir. Se você precisa evoluir, por definição, você não pode ser estático. Então,
é muito fácil você pegar as ideias de qualquer pensador e colocar o seu viés ideológico. O ideal seria que todos nós pudéssemos observar as ideias de qualquer grande pensador pelo que ele é efetivamente, não pela lente colorida pela nossa ideologia. Ao longo da história do confucianismo, existem expressões recorrentes na crença no céu, muitas vezes acompanhado do esforço de adivinhar a sua vontade divina e agir em conformidade com ela. Vocês estão observando? Há também o reconhecimento tácito de um reino sobrenatural habitado por deuses e espíritos, juntamente com uma ênfase generalizada no ritual. Então, ele não negava a existência, ele simplesmente não se preocupava com aquilo. Ele achava que o homem, mesmo com ou sem a existência de algo sobrenatural, ele tinha que procurar evoluir por ele mesmo. Se vocês forem ler nos Analetos, vocês vão observar que uma das coisas que ele fala é isso, olha, existe, mas eu não me preocupo. Existem os deuses, tudo bem, existe o sobrenatural, mas eu me preocupo com o ser humano. Vamos lá. Além disso, um aspecto central do confucianismo, em muitas de suas manifestações históricas, é a busca da sabedoria. Esta envolve, além do estudo dos textos canônicos, que seria principalmente os comentários que ele fez ao I Ching, etc., várias formas de cultivo espiritual, incluindo práticas contemplativas. Observa que, para o chinês, não existe forma de evoluir sem se adentrar. As práticas contemplativas, elas são inerentes tanto ao taoísmo quanto ao confucianismo, tá? Tudo isso faz com que seja possível falar do confucianismo como religião. Então, a partir do momento que Confúcio admite práticas contemplativas, isso faz com que ele seja adotado como uma espécie de religião também. A influência do confucianismo foi muito forte na Coreia e no Vietnã, e em menor grau no Japão. A longa e conservadora a dinastia coreana, chamada Joseon, ela foi, sem dúvida, o estado mais confuciano na história, porque para você passar no concurso para ser funcionário público na dinastia Joseon, você tinha que saber os textos confucianos, porque caía na prova. E aí vocês veem um templo que é confuciano, vocês veem que tem a estátua dele na porta, é um templo bonito, e vocês veem o quê? A busca do equilíbrio, e vocês veem uma coisa interessante, que ele está fora do templo. A estátua dele não está dentro do templo. Isso é algo fundamental. Ou seja, você pode, através do que ele fala, através do que ele prega, chegar ao sagrado. Há todo um simbolismo dele estar aí. Bem, os ensinamentos do confucianismo são reunidos em 5 livros, chamados Wu Xing, ou os 5 clássicos, que incluem textos atribuídos a Confúcio e a outros autores de períodos anteriores. As obras são o clássico de política, eu não vou me atrever a pronunciar em chinês, o clássico de poesia, o livro dos ritos, que é uma visão social, os anais das primaveras e outono, quer dizer, lembre-se que ele viveu nesse período chamado primavera e outono, que era um período de guerras, e o I Ching. Então, vocês veem, esses são os 5 clássicos atribuídos a Confúcio. Tá? Sendo que ele comentou o I Ching. Então, eu vou repisar isso, pode ser que fique um pouco chato, mas se ele comentou o I Ching, ele nunca ia ser um ser estático. Quem comenta o I Ching, quem conhece o I Ching, sabe que o que existe de constante na natureza é a mudança. Simples assim. A tradição atribui a Confúcio a escrita, compilação ou edição desses textos que expressam um único ponto de vista e transmitem uma mensagem unificada. Ou seja, há todo um sentimento de unidade nesses textos.
Bem, realização do caminho, segundo o que chama-se o grande conhecimento. Nos tempos antigos, aqueles que queriam iluminar sua brilhante virtude em todo o mundo, primeiro governavam bem os seus estados. Certo? Certo. Querendo governar bem seus estados, primeiro eles administravam bem suas próprias famílias. Querendo administrar bem suas próprias famílias, primeiro eles desenvolviam a si mesmos. Querendo desenvolver bem a si mesmos, primeiro eles corrigiam suas próprias mentes. Querendo corrigir suas mentes, eles primeiro tornavam suas intenções sinceras. Querendo tornar suas intenções sinceras, primeiro eles ampliavam seu conhecimento. A extensão do conhecimento está fundamentada na investigação das coisas. Registro do risco. Gente, isso é estático? Não tem como isso ser estático. Então, vocês observam que ele parte do geral para o específico. Ele mostra aí que você tem que se conhecer para você... É bom, a gente, como é que é? Você tem que ler isso do penúltimo para o primeiro. Você só governa bem o Estado se você se conhece, se você se entende bem com a sua família, e você desenvolve a si mesmo. Então, não tem nada de estático. Essa crítica que se faz ao Confúcio é uma crítica de quem não conhece a obra dele. Esse é um templo confuciano em Taiwan. Bem, vamos para a doutrina. Não existe um Deus criador do mundo, nem uma igreja organizada ou sacerdote. O alicerce místico da sua doutrina é a busca do tal, conceito herdado de pensadores religiosos anteriores a Confúcio. O tal é a fonte de toda a vida, a harmonia do mundo. A base da felicidade dos seres humanos é a família e uma sociedade harmônica. Percebe que ele sempre... Por quê? Nesse período que ele viveu, nós somos frutos da nossa época. Era um período de extrema violência, de famílias se dissolvendo, de gente morrendo. A família e a sociedade devem ser regidas pelos mesmos princípios. Os governantes precisam ter amor e autoridade como os pais. Os súditos devem cultivar a reverência, a humildade e a obediência de filhos. O ser humano deve cultuar seus antepassados mortos de forma a perpetuar o mesmo respeito e o amor que tem por seus pais vivos. Eles partem do princípio que a gente só existe porque nós tivemos antepassados. Você tem que ter o respeito aos antepassados não como um culto ou como puxando eles para ficar aqui, vocês... Não, tem que mostrar, quando se cultua os antepassados, tem que ter reverência e respeito, porque nós só existimos porque existiram nossos antepassados. De acordo com a doutrina, o ser humano é composto de 4 dimensões: o eu, a comunidade, a natureza e o céu. Fonte da autorrealização definitiva. Então, nesse céu é a busca o quê? Do tal. As 5 virtudes essenciais do ser humano são: amar o próximo, observa que essa é a primeira. Ser justo, comportar-se adequadamente, conscientizar-se da vontade do céu, cultivar a sabedoria e a sinceridade desinteressadas. Lembre-se, gente, ele comentou o I Ching. O I Ching ele era sempre consultado para tomar determinadas decisões. Então, isso é uma forma de tentar se conscientizar da vontade do céu. Somente aquele que respeita o próximo é capaz de desempenhar seus deveres sociais. O único sacrilégio é desobedecer à regra da piedade. Eu volto a insistir que o período é um período conturbado, um período de guerra, um período de mortes. O modelo idealista de uma sociedade justa e esclarecida que Confúcio desejava instituir teve suas origens no passado romantizado da China. Aí você vê o quê? O ideal de Platão. Na República, o Platão fala a mesma coisa. E digamos que eles eram mais ou menos próximos em termos de época. A visão utópica de uma sociedade perfeita proposta por ele teve uma suposta realização nos tempos antigos.
por exemplo, durante o reinado dos antigos reis sábios, como Miao e Shun, mas, sobretudo, durante o reinado glorioso da dinastia Zhou. É interessante nessa dinastia Zhou, por quê? A pessoa que melhor representava as normas morais excepcionais e o governo sábio dessa época de Zhou, segundo Confúcio, foi o duque de Zhou, que foi regente após a morte do rei Wu, que era seu irmão e governante e fundador da dinastia Zhou. O que aconteceu com esse duque de Zhou? Ele foi um líder paradigmático. Mas por que ele foi um líder paradigmático? Porque ele governou até o filho do rei adquirir a maioridade. E todo mundo queria que ele continuasse como ele. Ele falou, não, o rei é ele, eu só estava aqui tomando conta. Então, esse para ele foi o paradigma do sábio por conta disso. Ou seja, o duque de Zhou, enquanto exerceu a regência, foi uma regência total e completamente desinteressada. Ele não queria o poder. Os pensadores chineses antigos acreditavam que o propósito de aprender era melhorar a si mesmo e a sociedade. Não existia o aprender para você adquirir conhecimento, por isso adquirir poder nos outros. O propósito de aprender era o quê? É você servir a sociedade. Tá? Então, existia aí, no caso, isso é engraçado que a Revolução Comunista Chinesa, ele era contra o Confúcio. Isso aí é o quê? É um comunismo utópico. Simplesmente isso. Quer dizer, vocês estão percebendo que é muito fácil você deturpar as ideias de alguém. Eles discutiam os diferentes conceitos de cultivo de si, que é Xi, Shu, Shen. Os confucianos acreditavam que o aprendizado e o cultivo da virtude eram aspectos do mesmo processo. Para eles, o indivíduo cultivado era uma pessoa que podia legitimamente liderar o povo. Essa crença exerceu uma ampla influência na sociedade chinesa. Mesma coisa Platão. O Platão, ele defendia a ideia do rei sábio. Não tem diferença. A única diferença é que nós tivemos mais acesso a Platão do que a Confúcio. Um legado importante e duradouro dessa crença é a instituição do Exames do Serviço Civil, um sistema para o recrutamento dos melhores estudiosos para o serviço civil. Esse sistema, baseado na crença de que os estudiosos dos textos clássicos também seriam praticantes e adeptos do bom governar, esteve em vigor por mais de 1.300 anos, da dinastia Sui a Qing. Vocês estão observando que o Confúcio ele foi simplesmente o inventor dos concursos públicos. Para o bem ou para o mal, está aqui, mas só que ele achava que quem sabia era também íntegro e ético, o que não necessariamente corresponde à verdade. Bem, vamos para as características da filosofia chinesa agora. Para os pensadores antigos, não era simplesmente que a inquirição intelectual precisasse ter resultados práticos. Mais importante que isso, a busca pelo aprendizado incorporava um senso de moralidade. Isso significava que as concepções de moralidade eram muitas vezes articuladas em termos dinâmicos e situacionais para capturar a natureza desenvolvente e o cultivo de si. Ou seja, você tem o quê? Aspectos dinâmicos. Então, não existe, sabe, esse senso de moralidade estático. Você vai tendo uma busca em função daquilo que você desenvolve, o que você falta para desenvolver, de acordo com as suas circunstâncias. Os pensadores chineses antigos reconheciam que, se há norma de ação e comportamento, elas devem invariavelmente ser adaptadas a seus contextos de aplicação por indivíduos particulares. Exatamente aquilo que eu falei. Então, você tem que pegar aquelas normas que existem e aplicar uma situação específica. Aí vocês estão vendo de onde vem a arte da guerra. A arte da guerra é em função de toda uma filosofia chinesa. Para eles, o problema básico não era delinear normas ou padrões
para a ação, mas como essas podiam ser aplicadas por pessoas diferentes em situações distintas. Isso é estratégia militar, gente. Isso desemboca numa estratégia militar. Então, a primeira questão moral na filosofia chinesa não é o que eu devo fazer, mas qual é a melhor forma de viver. Então, você percebe que é uma mudança. Você sai da busca do eu, ou seja, você tira o centro do ego para o quê? Para uma forma de um convívio social. Mais uma vez, nós temos aí a contradição da Revolução Chinesa ter perseguido Confúcio. Entendendo esse eu, relações e contextos, né? Vamos lá. Um indivíduo é, em essência, um eu constituído e situado relacionalmente. Isso significa que há muitos fatores que moldam esse eu, inclusive suas relações com pessoas significativas e suas experiências dentro de seus contextos históricos, sociais e políticos. Ou seja, para Confúcio, você só existe enquanto relacionado com alguma coisa, com alguém, de preferência com alguém. Não existe o eu sozinho, existe o eu na sociedade para Confúcio. Ou seja, é um eu relacional. Isso aí, vocês estão percebendo que é mais ou menos próximo ao que antes era o sistema de castas que depois foi deturpado. Você é o que é dentro da sua casta. Como você se relaciona dentro dela e depois um pouco menos contatos fora dela. Você se realiza dentro da sua casta. É mais ou menos isso. Raramente, se é que alguma vez, espera-se que o indivíduo haja como um agente moral independente, destacado, ou seja, julgado conforme um paradigma de individualidade independente. Volto a dizer, só existe um eu relacional, não existe um eu sozinho aí. De acordo com o retrato de si mesmo na filosofia chinesa, as relações dos ambientes determinam amplamente os valores, pensamentos, crenças, motivações, comportamentos e ações do indivíduo. Então, não há uma busca egoísta, há uma busca relacional. Os indivíduos são inextricavelmente relacionais e estão situados contextualmente. Boas relações são centrais para uma boa vida, assim como o é uma sociedade estável dentro do qual o indivíduo negocia suas relações com os outros. Ou seja, é todo um processo de negociação, um processo de relação. Não há uma imposição. Isso dentro da filosofia chinesa. Vamos agora para as concepções dele de harmonia. A visão confuciana de uma sociedade ideal considerava as boas relações fundamentais para a estabilidade social. Por que estabilidade? Porque ele, historicamente, estava num período conturbado e violento. A família era o microcosmo do Estado, que era o macrocosmo, abrangendo as inter-relações humanas edificante, guiada por instituições e governada por um benevolente rei sábio. Esse rei sábio é equivalente ao rei sábio do Platão, que é o quê? Para você ser o que é ser benevolente? É o que eles chamam de rei. Outra manifestação importante de uma perspectiva holística mais inclusiva é a notável falta de postulação de que entidades ou seres inteiramente independentes ou transcendentes além e acima da vida no mundo. Isso tem que ficar claro. Para o Confúcio não interessava, ele dava por aceito que existia um céu, mas ele não estava se importando com isso. Por isso que eu fiz questão de sublinhar isso. Isso aí é bem, digamos assim, é um marco dentro da filosofia chinesa. Qualquer que seja a forma com que o todo é concebido, seja em sociedade humana ou cosmos, não encontramos na filosofia chinesa um compromisso com absolutos ou universais teóricos abstratos que delimitem ou controlem a ordem do mundo. Ou seja, não existe ninguém todo-poderoso, porque, nesse sentido, se você for observar bem o I Ching, a própria vontade do céu muda. Vocês observam que na nossa concepção judaico-cristã, você vê o quê?
algo totalmente estático, você não encontra algo dinâmico. Aqui não, aqui ele lida com dinâmica o tempo todo. E para nós ocidentais é meio difícil incorporar no nosso pensamento essa dinâmica. Vamos continuar com essas concepções de harmonia. Como resultado da aplicação amplamente difundida do pensamento sincrético, muitas filosofias chinesas vieram incluir elementos de tradições diferentes da sua própria. É isso que é interessante. O asiático ele não tem essa noção de exclusividade que os monoteístas têm. Isso é uma coisa atual. Isso é um depoimento de agora. Sou confuciano por tradição familiar, daoísta ou taoísta por temperamento e budista por religião e inspiração. E para ele está tudo bem. Aqui se exige uma fidelidade religiosa que, para o chinês, sabe, para o japonês, esse país é estranho. O pessoal fala que o japonês, por exemplo, ele nasce shintoísta, cresce confucionista e morre budista. E para ele está tudo bem. Aqui exigem um tipo de comportamento que para eles é estranho. Bem, vamos ler agora os Analetos, que é o Lune 1. O texto consiste em fragmentos não escritos pelo próprio Confúcio, mas compilados pelos seus discípulos e organizadores ao longo de um período de aproximadamente 70 anos após a sua morte. Ou seja, nada foi compilado enquanto o cara estava vivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas podem ter colocado coisas delas ali, o que normalmente acontece com a maioria dos textos considerados sagrados, né? Buda não escreveu nada, assim como Jesus não escreveu nada. Os analetos, eles incitam os leitores a fazer perguntas, considerar diferentes abordagens e respostas a essas perguntas, imaginar os contextos das conversações e refletir sobre as razões para a crença e a ação. Eu vou ficar muito satisfeito se, acabando essa palestra, vocês tiverem vontade de ler os Analetos. Essa que é a minha ideia última, mas isso é outra coisa. Deve-se ler os Analetos para entender as complexidades associadas ao processo de raciocínio moral, como os primeiros confucianos o entendiam. Lembre-se, raciocínio moral. Os Analetos são uma coleção de relatos diários dos comportamentos de outras pessoas e não um livro de dizeres autoritários ou um tratado filosófico abrangente e sistemático. Isso tem que ficar claro também. Como manual de ação e comportamento apropriados, pode ser usado para gerar e encorajar o pensamento reflexivo sobre as nossas próprias ações e compromissos. Vamos continuar lá. Há dois conceitos fundamentais no confucionismo, que é Ren, que é a humanidade, e Li, que é a propriedade comportamental. Juntos, eles cristalizam o ideal confuciano de humanismo cultivado. Qualquer entendimento da filosofia confuciana reside em como compreendermos esses dois conceitos e a interação entre eles. Que Ren, vocês estão observando, mas você falou Ren que seria uma espécie de sabedoria. Não, mas Ren que envolve também a humanidade, que é difícil. Os conceitos chineses envolvem, às vezes, mais de um conceito na nossa língua. Então, você definindo uma coisa só, às vezes é mais difícil. Vamos lá. No livro de História, Ren se refere à postura benevolente do governante para com seus súditos. Lembre-se que eram 5 livros, um deles é o livro de História. Para os confucianos, o termo gradualmente veio a denotar uma qualidade moral característica da humanidade. O conceito pertence à afinidade humana, esse é Ren. Então, Ren é amar a humanidade. Então, os Analetos são diversos livros. Então, você tem o capítulo 12, no 22, tá? Assim como tem os versículos, etc., da Bíblia, os Analetos são ditos dessa forma. É o capítulo 12, versículo 22. Mestre Zeng disse: o caminho do mestre é fazer melhor de si mesmo e colocar-se no lugar do outro, nada mais. Então aí você vê que é uma forma de você se colocar no lugar do outro.
Os Analectos apresentam uma versão da regra de ouro. Não faça aos outros o que você não deseja que seja feito a você mesmo. Isso está em 2, tanto no capítulo 12, tanto no capítulo 15. Então, a regra de ouro, aí, ela é pisada, a regra de ouro aí. Na filosofia confuciana, o cultivo das relações mutuamente satisfatórias e benéficas é um componente importante da vida. O eu e a sociedade são simbióticos e não mutuamente excludentes. O eu paradigmático beneficia os outros na sociedade. Ou seja, você existe enquanto sua importância para a sociedade. A sociedade ideal deles é o quê? É uma família ideal em escala maior. Ou seja, o rei sábio é o pai benevolente da nação família. O ambiente familiar é o primeiro contexto em que uma pessoa aprende a se colocar no lugar do outro, o que é verdade. Você tem as relações familiares extrapoladas, não as relações no Estado. Vamos ver o REM. REM ou benevolência. É outra virtude cardinal, às vezes também traduzida como humanidade ou bom coração humano. Vocês estão percebendo que eu estou dando diferentes concepções nesse conceito de REM. Refere-se a uma atitude de genuíno amor pelos outros e uma preocupação compassiva em relação ao seu bem-estar. Ou seja, você se colocar no lugar do outro. É uma virtude fundamental no sistema ético formulado por Confúcio, ancorando a realização da excelência humana e servindo como base para o cultivo de outras virtudes, como a retidão, lealdade e fidelidade. Ou seja, sem o REM é mais difícil você chegar nos outros. Ele é a base. O cultivo de REM começa com o desenvolvimento de relações familiares, com suas obrigações especiais e emoções correlativas. Primeiro se aprende sobre a ligação humana por meio da interação com membros da família. Por isso se diz que a piedade filial e o respeito fraternal são a raiz de REM. Se você não conseguir se comportar bem com a sua família, você não vai se comportar bem com nada. Dentro do ambiente familiar, aprende-se a ser leal, a ter empatia, a negociar, a amar, a cuidar, a ganhar simpatia, a expressar arrependimento, equilibrar lealdades conflitantes e a priorizar as obrigações. Isso está no capítulo 4, versículo 18. E é verdade. Quem aqui veio de família mais ou menos grande sabe que isso tudo você tem que desenvolver no âmbito familiar. As habilidades aprendidas no ambiente familiar são vitais para as interações de uma pessoa com os outros mais tarde na vida. O que a gente vê hoje em dia é o quê? São pessoas problemáticas que, basicamente, principalmente na vida de hoje, não tiveram ambiente familiar e o resto vocês depreendem. Por exemplo, ele é associado a 5 atitudes: deferência, tolerância, fazer o bem na palavra do indivíduo, diligência e generosidade. É uma das 6 qualidades desejáveis de caráter, junto com sabedoria, retidão, coragem e resolução. É percebido em contextos diferentes, doméstico, público e social. Está tudo aí, aí estão as citações, tá? Dentro dos Analectos. O comprometimento com o REM deve se manifestar tanto na palavra como na ação. Confúcio tinha intensa aversão aos faladores loquazes. Olha só quantos tem ali citados dessas pessoas que falam e não fazem. Realizar o REM na vida pessoal é uma tarefa esmagadoramente difícil. Ele sabe que não é fácil. Você tem que ser sincero, praticando aquilo que você fala. Ao aceitar o desafio, deve-se aprender amplamente e ainda refletir sobre o que está próximo. Isso captura a essência da sabedoria prática, ou seja, uma habilidade para aprender com os outros, para refletir sobre a própria situação do indivíduo e aplicar essas percepções às ações pessoais. A pessoa de REM é confiante em seus procedimentos. Vocês estão percebendo que aí tem o quê? Tem um aspecto moral, também um aspecto estratégico. É você ir se adaptando sempre ao ambiente. Isso aí tanto pode ser no sentido de você se autocultivar, como no sentido de uma batalha. Vamos para Li. Li é civilidade comportamental. E também elástico. O termo pode se referir aos códigos normativos de conduta na sociedade chinesa antiga ou
moderna e as instanciações concretas desse código na vida a um conceito, ou seja, como é que você se comporta com relação aos outros, de uma forma mais civilizada. Ele era usado nos textos pré-confucianos para denotar um comportamento religioso, ritualístico, com o propósito de induzir proteção e bênção sobrenatural. Então, aqui que entra o ritual. Em Li que entra o ritual. Então, antes eles achavam que você, de uma cerimônia qualquer, você se comportando de uma determinada forma, você atraía as bênçãos. Acreditava-se que a vontade dos espíritos podia ser influenciada pelo sacrifício ritual. Muitos dos rituais, como os de colheita e ação de graças, eram conduzidos pelo imperador, que também era chamado Filho do Céu. Podemos detectar alguma dessas variações no escopo de Li nos analetos em si, tá? Que às vezes usam para se referir ao ritual religioso e outras vezes ao comportamento de uma pessoa cultivada. Ainda outro uso nos analetos se refere à civilidade comportamental nas interações ordinárias com as pessoas comuns, ou seja, um conceito elástico. Fundamentalmente é isso. Qual é a forma melhor de se comportar, quer com os outros, quer em rituais? Os padrões de civilidade comportamental serviam como guias para o comportamento correto em uma série de contextos relacionais, ou seja, observa, voltando ao que eu falei no início, o eu, para Confúcio, é um eu relacional. Então, sendo eu relacional, é importante ter uma ideia de como se relacionar com as pessoas. Qual é a forma de se relacionar? Então, através de Li, ou seja, pode ser um comportamento ritual, mas você tem que se imbuir da importância daquilo. A concepção de Confúcio relativa ao ritual vai além da adesão mecânica às normas prescritas da conduta adequada. Também requer, isso é importante, um estado mental apropriado para acompanhar o quê? As ações externas. Então, isso é importante. Como ele dizia, é mais ou menos isso. Gente, vamos sair do piloto automático. Vamos ter consciência do que nós estamos fazendo. A maioria de nós vive no piloto automático. Um exemplo claro. Alguns de vocês vieram aqui de carro. Vocês tiveram consciência o tempo todo de onde vocês estavam quando estavam dirigindo, o que estava do lado ou não? Não, claro que não. A não ser que fosse um motoqueiro. Se ele não tivesse consciência, ele podia sofrer um acidente. Então, Confúcio deixava bem aquela história, Yogi, quando você estiver nadando, nade, andando, ande, correndo, corra. Ele deixa isso claro aí. A conduta ritual correta vai junto com a disposição interna adequada. Idealmente, ela envolve o quê? A adesão espontânea à forma de comportamento pré-estabelecidas que é baseada em uma compreensão real de seu verdadeiro significado e importância. Ou seja, ele não queria inventar a roda. Ele sabia que existia uma forma correta de você se comportar ritualisticamente com a atitude mental apropriada. Ele falou, gente, vamos tentar cultivar isso. Dentro desse esquema interpretativo, o ritual correto é o quê? Ele é internalizado. Funcionando como um plano de ação moral correta, o ritual é expresso, sobretudo, nas interações múltiplas com os outros indivíduos que ocorrem no curso da existência diária. Esse ritual você vê o quê? Nas missas. Em ritual de outras instituições, mas tem que ser uma forma correta, tem que ser internalizado. Aí vamos agora juntar Li com Ren. A versão mais persuasiva de Li e Ren é que são conceitos interdependentes. Significa que quaisquer dos dois conceitos não têm significado de per si. Mas como o eu é relacional, Li e Ren também tinham que ser relacionados, né? Assim, Ren se manifesta somente em práticas Li. Compreender a profundidade do sentimento humano é ser capaz de expressá-lo de modo apropriado. E a habilidade individual, assim, da pessoa expressar esse sentimento humano é uma indicação de quê? De maturidade emocional. Não se pode sustentar ter denominado completamente Li, ou seja, a parte ritualística, sem também compreender o sentimento humano que ele comunica aos outros. O estudo de Ren e Li incita a maior investigação das questões associadas ao cultivo moral do ser em um contexto sociopolítico relacional. Uma questão importante de respeito aos conceitos de eu e a relacionalidade.
O cultivo de relações mutuamente enriquecedoras é integral para o eu e sua identidade. Tá? Esse conceito de um eu interdependente gera uma visão de moralidade que desafia a normatividade e a generalização, enfocando o quê? A realização prática da bondade humana em contextos vividos. Se você tem um eu que se relaciona com os outros, você não tem que ser, você tem que cultivar essa bondade humana em você, ou seja, o REM. A explicação confuciana do eu interdependente situa-o dentro de uma tapeçaria rica de relacionamentos. Por isso, a filosofia confuciana, ela oferece o quê? Um retrato realista, complexo, do eu na comunidade. Você existe enquanto dentro de uma comunidade. É mais ou menos próximo, volto a dizer o que eu falei antes, a noção das castas que depois foi deturpada. O cultivo de conduta moral que abraça e exemplifica essas virtudes básicas devia de ocorrer dentro das relações sociais e interações interpessoais. Confúcio acreditava numa hierarquia natural que sublinha e configura todas as relações sociais, as formas básicas das quais foram esquematizadas sob a rubrica 5 relacionamentos. Vamos ver quais são. Pai e filho, governante e súdito, marido e esposa, irmão mais velho e mais novo e amigo. Tá? Esses 5 relacionamentos, para eles, são fundamentais. Por quê? Pressupõem uma estrutura social patriarcal, razão pela qual o vínculo básico entre uma criança e um pai é expresso em termos da relação pai e filho. Vamos lá. Em seu pensamento, não havia uma clara linha de separação entre a atividade política e a filosofia, como duas esferas distintas da atividade humana. O foco primordial na organização e nas operações governamentais, que era evidente em toda a fase inicial da tradição confuciana, estava em sintonia com os tempos. Além disso, era o que se esperava de um sistema de pensamento que, antes de mais nada, tratava da codificação dos costumes e práticas comuns e cujo objetivo principal era criar uma sociedade boa e harmoniosa. Por quê? Porque estava um período de guerras. Era um período que estava tudo sendo destruído. Então ele precisava de uma sociedade que entrasse em harmonia. Antes de tudo, o governante tinha que servir o quê? Como um bom exemplo moral, inspirando respeito e a confiança dos seus súditos. Por quê? O rei, nessa época, gente, o rei era o quê? Ele era uma autoridade máxima. Então, a maioria das vezes, ele governava muito mais pelo terror do que pelo exemplo. É por isso que ele insistiu nisso. O governo ideal deveria minimizar a intervenção agressiva. Ao invés disso, deveria basear, sobretudo, na persuasão moral e no modelo do bom exemplo. Por meio do cumprimento de seus deveres rituais, do interesse pelo bem-estar de seus súditos e da manifestação da virtude exemplar, o bom governante oferecia um modelo digno e dava o tom da administração. A ênfase nesse cultivo moral implicou o quê? Uma redefinição de nobreza, com profundas implicações. Ser uma pessoa nobre tornou-se uma questão de caráter em vez de nascimento. Então, observa que aí, ele simplesmente mudou. Espera aí, você é nobre pelo que você mostra, não porque você é filho de alguém. Isso, gente, é uma revolução. Isso ninguém tinha se tocado antes disso. É uma qualidade atingível pelo cultivo de virtudes essenciais e do desenvolvimento da sabedoria, em vez de algo que você tem quando você nasce de alguém que é aristocrata. O cultivo moral confuciano era concebido como um caminho de autoaperfeiçoamento contínuo, envolvendo o cultivo de conduta e disposição adequadas. ênfase no contínuo. Autoaperfeiçoamento, gente, é uma coisa que nunca acaba. Volto a dizer, a partir do momento que você comenta o I Ching, que o I Ching é o livro das mutações, você não pode ser conservador. Outro lado da questão é que você pode usar esses 5 livros dele, ou usar próprios analetos,
da forma que você quiser. Então, você pode colorir segundo as suas ideologias. Uma das críticas que faziam é que, efetivamente, é bom você estudar para fazer os concursos públicos. Por outro lado, só podia estudar quem era filho de famílias aristocratas. Claro, então, tanto que o discípulo predileto do Confúcio é um que veio da mais absoluta miséria. E tem um outro detalhe, o Confúcio ele não escolhia as pessoas pelas características herdadas da pessoa, de que família ela veio. Os discípulos dele eram escolhidos pelas qualidades intrínsecas da pessoa, e fundamentalmente, da vontade de aprender. Ele disse que ele passou a vida dele inteira estudando. E era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu espero não ter corrido muito, porque sempre eu fico lutando contra o tempo. E eu agradeço a paciência de vocês.